que ele venha, até que ele venha. A Bíblia diz que nós amamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E nós, muitas vezes, nos distanciamos da vontade de Deus, do chamado de Deus em nossas vidas, mesmo ele sendo muito claro, né? O que as irmãos acham que é mais provável? A gente não obedece a Deus porque não está entendendo bem o que Ele está chamando a gente para fazer, ou porque nós temos uma grande dificuldade no nosso coração em obedecer. Por exemplo, Deus me deu 2 filhas. Ele me chamou para ser o quê? Mãe. Tem alguma dúvida? Se Ele permitiu que elas nascessem, Ele me chamou para ser mãe. E assim são outros chamados que Deus nos dá. E nós muitas vezes ficamos assim, o que Deus está querendo de mim? Eu não sei o que eu posso fazer para obedecer mais o Senhor. Então, noite de hoje eu queria convidar os irmãos a refletir sobre isso, sobre a obediência a Deus, sobre como a gente deve dar um basta nessa história de que nós não sabemos o que fazer para obedecer a Deus. E porque nós cantamos aqui, eu acabei pensando também em uma outra questão, porque muitas vezes nós, para obedecer a Deus, vamos pagar um preço. Mas ele também diz que quem é que senta para fazer uma casa e não calcula o custo de uma obra, né? Pode ser possível fazer isso, mas vai dar um grande problema. Então o custo do nosso discipulado é carregar a nossa cruz. Tem um autor que disse uma certa vez, mas se impaciente deixas escorregar a tua cruz, tu não a acharás neste mundo novamente, nem em qualquer outro. Aqui, somente aqui, é dado a ti sofrer por causa de Deus. Em outros mundos, mais perfeitamente, nós serviremos a Ele, o amaremos, o louvaremos e trabalharemos para Ele. E estaremos cada vez mais perto dEle, com todo o deleite. Mas, naquele tempo, não seremos mais chamados a sofrer, o que é o nosso compromisso aqui. Não podes tu, então, sofrer 1 hora ou 2? 1 hora ou 2 de sofrimento comparado com a eternidade, o peso de glória. Se você precisa sofrer para obedecer a Deus, não deixe escorregar a Deus. Continue firme. Segue Ele. Vem. Pode orar? Vou convidar o pastor Luiz já aqui, de orar. Mais uma vez, vamos baixar nossas cabeças. Senhor Deus Eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu altar essa noite em especial, Deus. Nós te pedimos por esse momento de reflexão na Tua palavra, Deus. Nós já conhecemos um pouco mais da nossa identidade que nos une. Nós conhecemos também um pouco mais da igreja, Deus, que nós queremos ser. E que esta noite, Deus, nós possamos entender a necessidade e a urgência de permanecermos firmes no propósito de glorificar o Senhor, de continuar juntos em comunhão. Usa a vida do pastor Luiz e abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Boa noite a todos os irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Queria já antecipadamente agradecer, vou deixar os agradecimentos para o final, deixar agora minha gratidão, minha grande gratidão por esse momento, estar com vocês vivendo essa experiência. Eu fui honrado, né, pelo convite, né, por me fez, assim, já sempre foi um motivo de alegria estar com os irmãos. Essa é a 3ª vez que eu estou e fico feliz por ter estado aqui compartilhando um pouco da palavra com vocês, esse maravilhoso, né? E Deus nos abençoe cada vez mais a nossa amizade. O pessoal disse que o pessoal do vôlei que vai jogar lá na Filadélfia, né? Eu disse isso, né? Então, bom,
proximidade, essa comunhão, mas eu espero que vocês creiam. Amigos, amigos, toda parte, né? É verdade. Foi disciplinado. Bem, irmãos, vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, capítulo 12. Uma carta aos Hebreus. Capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente ou tenazmente, né, se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha própria, né? E agora está à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, essa palavra é importante, não se cansem nem desanimem. Orar, pessoal. Senhor, sua tua palavra, a exposição dela, eu me use na simplicidade e geleza desse momento, ou se agrade aqui, através dessa exposição, passar os nossos corações e edificar a nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Amém. 4 de julho de 1952, uma nadadora americana chamada Florence Chadwick entrou no mar lá da Califórnia e começou a nadar em direção à ilha chamada Catalina, 3 quilômetros na encosta ali. Ela estava decidida a ser a primeira mulher a fazer tamanho desafio, né? Travessia, né? Mas a certa altura, o nevoeiro caiu sobre o mar, de modo que ela não conseguia mais ver. Depois de 15 horas nadando, barcos ali, obviamente, para barões, depois de 15 horas no água fria e o nevoeiro, ela gritou para a sua mãe que vou sair. As pessoas tentaram convencer a Florence para não se entregar, mas ela acabou. A sua surpresa ou decepção, porém, ao ir lá, perceber que, pelo menos, ela constatou, isolada, se tivesse saído. Algo pode acontecer na nossa vida, irmãos, realistas, a gente pode se soltar, né? Mas aqui não somos ninguém. A nossa estrutura é pobre e o desafio de viver como um cristão num mundo caído é muito grande. Não é fácil, mas é realista.
cansa. Às vezes a gente quer desistir. Às vezes a gente quer parar. As figuras que Paulo usa para lidar com a vida cristã, para falar sobre a vida cristã, são figuras dinâmicas. Fala de um soldado, até aí pratica um combate. Ele fala de um corredor, imagem que ele gosta, ele a carreira. Todas essas imagens que tentam reproduzir ou trazer a ideia da vida cristã são imagens vívidas, dinâmicas, de intensidade. Né? Demonstrando o quê? A vida cristã é algo dinâmico, é algo estático. Portanto, é algo que muitas vezes vamos cansar. Às vezes a gente não está disposto a combater. Às vezes nós não estamos dispostos a correr. Podemos nos cansar, desanimar, nos enfadar. Essa era a situação dos hebreus. Eles estavam querendo desistir. Estavam esperando abortar. Estavam desanimados, estavam querendo jogar toalha. Tanto que essa carta vai perceber muitos problemas em torno disso. De você de se fatigar. Há um momento, texto, por exemplo, o escritor chega a dizer que eles, pelo tempo decorrido, deveriam ser mestres. Mas eles estavam defasados em relação ao tempo de fé. Ou seja, havia um tempo de fé que deveria corresponder a uma certa maturidade. E o escritor mas é unidades. A ilustração mais ou menos assim, uma pessoa que está era da pedagogia da UEM. Deveria estava certo? Não. Estava certo. Eles estavam desconversados. Tropeços. Sangue. Há um texto que é obscuro. Mais difícil. Não para pregar esse texto. Lá na Filadélfia, o tema da conferência até eu sei quando eu pego. Aí a gente vai fazer um workshop sobre perseverança. Eu sei. Então, irmãos, estava mudando a vida do nosso. Na idade de cansaço. Parar. Não ir. Temos que ser realistas que essa ameaça não tem pode. Vamos aí, deixa. Desencorajadas, já até pensou ser cristão, trabalho. Eu acho que foi isso que aconteceu com os hebreus, pois eles eram cristãos. Levaram para expectativa. Propaganda, vocês talvez, né? Eles entraram na fé cristã. Separaram com a fé cristã. Separaram com dois problemas. Eles eram judaísmo e perseguido. Ou eles com a boa vontade de Roma. Eles não foram perseguidos por Roma. Então eles não tinham. Porque eles eram judeus, não tinham perseguido. Quando se converteram, passaram a ser perseguidos. Os escritores de Hebreus dizem até espoliados. Espoliados mesmo. E
E outro problema é o desencantamento. Eles se converteram, eles foram para o cristianismo, eles saíram de uma religião cerimonial, detalhista, cheiro, sangue, de sabores, odores, judaica, sensorial. Tudo, cores, sabores, odores, som. Não tem nada disso. Cadê o cordeiro? Pode, cadê? Cadê? Caras assim, decepcionados. Tanto que o escritor de Hebreus vai mostrar a prioridade da nova aliança. Portanto, aqui, esse texto é não é só ele. Vários textos exortativos para que as pessoas não joguem a toalha e não se cansem, mas continuem firmes. Inclusive, o texto que vocês estão decorando fala sobre isso. Não deixe de pegar. Por quê? Como é costume de alguns de nós. Então aqui nós temos, amados, essa exortação para aquelas pessoas completarem a carreira, terminarem a carreira, concluírem a carreira, não se cansarem. O escritor de Hebreus aqui está na mente dele de uma grande corrida. Essa seria a minha anotação. Mesma ideia, mesma atividade. Outro de Hebreus aqui tem a imagem de uma grande corrida. Corramos a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. E aqui a proposta dele é nos estimular. E a gente precisa, irmãos, motivações. Precisamos de um personal trainer, né? Vamos lá, para a gente dar conta do recado. E aqui o escritor vai fazer essa exortação a fim de que a pessoa não deixe de correr, não deixe pela metade, até o fim. As coisas a gente pode deixar um livro pela metade, pode deixar uma faculdade pela metade. A gente não pode deixar a carreira cristã. E aqui ele apresenta algumas motivações para que a gente possa ser firme até que ele... Vamos a ela? Rapidamente. Primeira, olhe as testemunhas do Senhor. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Aqui para você, tem uma imagem de estádio. Estádio tinha muito comum os jogos da Atenas, jogos antigos da Atenas, jogos por isso também tinha jogos olímpicos. Essa atividade de esporte, de atividade de era muito comum naquela cultura greco-romana. O escritor aqui tem como imagem, metáfora, um estádio. Imagina. E aí ele diz, olha, a vida cristã é como uma corrida. Para a gente poder correr, a primeira coisa que a gente tem que olhar as nuvens de testemunhas que estão a nos rodear. Nuvens de testemunhas são essas. Já foi o estádio, né? Eu estarei lá, no camarote, eu ganhei um camarote. O estádio, imagina que você olha, os jogadores entram e uma nuvem de testemunhas, são os espectadores, os torcedores. Exatamente são essas figuras, essa imagem que o escritor aqui está chamando a atenção como um estímulo, como uma motivação para correr. O que se trata? Quem são essas nuvens de testemunhas? Quem são eles? Essas nuvens de testemunhas, irmãos, são nada mais nada menos todos aqueles que ele citou no capítulo 11, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Josué, pela fé. Ele citou uma galeria dos heróis da fé.
que ele se referiu no capítulo 11, mas podemos citar também todos os santos, os homens de Deus que viveram no Novo Testamento, e a gente pode acrescentar nessa nuvem de testemunha também todos os grandes homens, os cristãos que viveram na história da igreja. Todos eles terminaram a carreira, foram até o fim, completaram, passaram a fim. Essas nuvens de testemunhas nos motivam de duas maneiras. Primeiro, elas dizem assim: olha você que está aqui, você quer existir. É como lembrando que essa carreira pode ser concluída. A vida pode ser, não é algo difícil, tem obstáculo, mas não é algo impossível de se terminar, de se concluir essa carreira. A ideia deles estarem ao redor é exatamente isso. Eles não estão ali, eles são espectadores, porque eles já terminaram a carreira deles e estão aguardando nós terminarmos. Não é que eles são espíritos dos justos, observando assim, no sentido que a gente percebe assim, uma visão católica, mas usa qual é isso. E a imagem significa que é como se a gente olhasse para eles como exemplo daqueles que terminaram a carreira, e isso estimulam a gente a terminar também. Eles estão ali perto o suficiente para que a gente olhe e digamos para nós, se eles terminaram, eu também posso. Nós podemos olhar para eles como exemplo disso. Vamos olhar. Está comigo? Todo mundo? Amém? Correndo. Vamos parar. Agora eu estou fazendo exercício mental. Olhar o estado. Vou pegar aqui alguém que está sentado lá nessa arquibancada. Vou pegar uma aqui. Está ali, Davi. Viu? Ele vai dizer, olha para mim. Olhar para mim. Vai dizer assim, eu tenho um momento de escrever. Olha lá, João Marcos. E um ditado tem uma é todo mundo pelo meio do caminho. Você pode olhar, Pedro. Eu terminei também. E a gente pode falar de William Carey, eu até falei sobre ele, pai das missões modernas, o sapateiro ali, batista. Anne Carmichael, uma missionária solteira na Índia, ela terminou. A gente pode olhar para R.C. Sproul, que está na glória, ele terminou. Saudoso e amada Russell Shedd. Enfim, vocês podem olhar para essa grande nuvem. A ideia de grande nuvem é que não é pouca gente, é muita gente. Muita gente que terminou, que concluiu. E aqui eu estou citando nomes famosos, Davi, Jó, mas a gente pode citar outras e tantas pessoas que não têm tanto nome ou são pessoas tão conhecidas e da mesma forma, cheias de suas fraquezas, falhas e imperfeições, de carne e osso, tanto quanto você é. Usaram, eles concluíram a mensagem que eles
diz que, portanto, nos leva a entender que algo foi dito anteriormente, que foi os heróis da fé, e por isso eles completaram a carreira. Por que eles conseguiram completar a carreira? Qual era o segredo? Qual era o pulo do gato dessas pessoas que, Hebreus 11 aqui, né, conseguiram cruzar a faixa? O que eles estavam em vista? O texto diz, eu não vou citar aqui, mas o que Hebreus 11 diz, que o que levou eles a concluir isso é que eles visavam algo melhor. Algo melhor. Eles tinham em mente algo melhor. O que era esse algo melhor? A salvação perfeita, a ressurreição do corpo, o reino de Deus na terra, a restauração de todas as coisas. Eles tinham essa esperança eterna. Eles fixaram na mente. Isso era um estímulo para eles não desistirem, não abortarem. Isso não ocorrerá, né? Eu acho que eles estão ali torcendo pela gente, vamos dizer assim, Santa Semana, que a gente complete, não sabe por quê? Porque eles não podem receber esse algo melhor, eles morreram sem ter, quando a gente não completa a nossa carreira. Estão aguardando nós aqui, né? Terminar a carreira, para eles também serem coroados. O último cruzado, chegada, o último salmo, o último redimento. Todos serão dados em glória. Eu entrei na academia, eu não Wesley Andrei. Então, tudinho. E na academia, irmãos, olha, eu vou ser sincero, mas o pastor fez as confissões, vai fazer a minha. E não a mesma que eu gosto também. Vou ser sincero, estou dizendo que o cliente não pode pagar nem do seu lado. Não é um ambiente, sejamos honestos. Agradável. Olhos. Mas eu tenho um irmão lá da igreja aqui, engraçado, ele chegou para mim. É isso. Meu músculo assim, acetônus muscular. Você quer uma coisa grave? E eu vou com a minha esposa, até com o ombro doendo, porque uma vez o ombro meu caiu, deslocou-se, estava nadando hoje, aqui chega a estar doendo aqui. Mas eu assim, não quebrar. Esse primeiro semana de academia é horrível. Mas eu fico pensando assim, por aqui, imagine com essa. Pregador novo. Olha, Deus me deu uma mensagem para falar. Eu? Agora, ora, se eu, por uma questão de saúde, de preocupação do meu corpo, estou me motivando para terminar, para fazer essa bendita academia, exercício chato. Quanto mais nós, irmãos, que motivação maior, mais gloriosa, que nos aguarda na eternidade. Algo muito melhor, pelo qual os suscritores aqui, a Galeria da Fé, pagou um preço, porque pensava nisso, via algo melhor. Abraão dizia, ele via uma cidade eterna, e por isso ele passou por cima de tudo. A segunda coisa que motiva, é um fator motivador, é um sermão aqui, não, viu? Tem uma motivação aqui, a motivação está certa, então.
completar essa regra. Ele diz: desembaraçando de todo o peso, livrando de todo o peso e do pecado que tenazmente ou firmemente se apega em nós. A segunda dica é desembaraço de todo o peso e todo o pecado. Obviamente, para alguém correr, a pessoa tenha uma forma física mínima. A pessoa que gosta de correr, sabe que uma pessoa que está um pouco fora de forma, um pouco obesa, há umas condições que são necessárias para você correr bem. Essas condições são permanentes. Os corredores que não estão presos a algum tipo de peso, de alguma coisa de carregar, vão ter dificuldade de correr mais. Há quem diga, quando o escritor de Hebreus diz desembaraçando de todo o peso, ele estava falando de roupa. E os corredores naquela época, eles corriam nus. Isso mesmo. Tanto que historiadores não haviam mulheres jogos. A presença de mulher no jogo, porque os corredores corriam nus, extremamente desimpedidos de nada, absolutamente sem nada, para poder alcançar, se livrar de todo o peso. O texto fala de pecado que tenazmente nos assedia. Ele fala duas coisas, irmãos. Não vou escrever aqui, nem mas é uma coisa boa para a gente pensar. Peso do pecado. Tem coisas que não são pecaminosas, mas são peso. Não, há coisas na vida que a gente analisa do ponto de vista moral, isso é pecado. Isso leva para lá. Não, isso aqui não é errado. O peso que você está carregando, é bom a gente fazer um exame na vida para saber que pesos são esses. E a outra coisa que ele disse, o pecado que tenazmente nos assedia. A ideia de tenazmente é a ideia de que está perto de nós. Pecados, que o Gerald Bride, pecados de Gerald Bride, você já reparou que a gente é vulnerável a um determinado pecado? Tem pecados que eu acho que a gente não vai cometer. Pecados que a gente perto da gente. Sempre. Aliás, muitas vezes a gente não luta com tantos pecados. Nossa luta é vai pagar. Se você for sincero, faça uma avaliação. Quantos pecados tem? Não. Muitas vezes. Os mesmos. 5 anos mesmo. 10 anos estão no mesmo. Mesma situação. Mesma situação. Áreas de fraqueza. Postas. Ataque. Esses pecados são tenazmente calcanhares de Aquiles da nossa vida. Pergunta de caridosa, pastor. Tem algum peso na sua vida? Assediando, impedindo de você correr. Corra, diz o texto. Perseverança, porque a carreira é longa, é longa. Não vejo a vida cristã como um tiro de 100 metros, eu vejo a vida cristã como uma maratona. Perseverança é fundamental. Terceiro, falei, olhe para as testemunhas, parasse de todo o peso do pecado. Outra dica que eu
Eu acho que essa talvez seja a principal. Se motivar e terminar essa carreira. O texto diz, olhando, versículo 2, firmemente para o autor e consumador da fé. É nos dado uma ordem do imperativo, que é a responsabilidade de todas nós. Olhe, Jesus. Interessante que há uma atenção aqui no texto que é corra, responsabilidade, desafio, corra. Ao mesmo tempo, ele nos dá encorajamento que eu acho que é o maior encorajamento. Olha para os testemunhos de Davi, Abraão, todas terminaram, se estimulado a terminar. Então, olhar a nossa vida, o que eu carrega? Peso de pecado, está sempre me assediando, me maranhando, me dificultando eu ser um cristão melhor. E aí, coloca uma outra motivação. Olhe para Jesus. Fixe seu olhar. Fazer escola até aqui. Várias áreas de escola. Está dando certo. Claro, para correr. Agora, o pessoal chama de escola aberta. Eu me lembro do escolar de corrida. Olha, e os pontozinhos decidindo olhar para nada. Só o Sam Coach, né? Fazia fixado. Olhava assim, tinha que pegar assim. Essa é uma dica aqui. Corredor aqui no nosso escrito. Tá. Gente, aquela. Olho em Jesus. Por que devemos olhar para ele? Por causa de duas razões. Primeiro, ele deu a base da nossa fé. O autor, o pioneiro, a sua cruz, pesando a vergonha. Ele concluiu a obra. Ele sentou-se, sentou-se à destra. E terminou ele também. Ele concluiu a obra perfeita da nossa redenção. Segunda motivação, que é porque Jesus, ele é o modelo perfeito para a fé do início ao fim. Ele confiou a vida dele ao Pai. Terminou a sua carreira. Assim ele ocupa a preeminência. É o modelo de Davi, Pedro. Ele, em sua humanidade perfeita, sua confiança foi firme, a sua obediência foi firme. Foi na cruz que ele mostrou o seu maior exemplo. Olhe para Jesus. Claro que devemos orar por esses crentes, inclusive os filhos. Mas deixa fixar o seu olhar. Olhe para mim. Olhe para Jesus e obtenha força, graça, poder, para concluir essa coisa. É a nossa motivação. Por fim, quarta motivação que o escritor de Hebreus dá. E quando ele nos manda olhar para Jesus, olha lá, versículo 2, por favor, olhe comigo. Olhando firmemente para o autor consumador da fé, ele explica qual foi a motivação de Jesus ao concluir, iniciar e concluir, a obediência perfeita de Jesus. O que fazia, o que fez que Jesus conseguisse completar também, vamos dizer assim, a carreira deles, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele explica que, assim como os hebreus, a galeria da fé, Jesus também tinha uma motivação. O próprio Jesus tinha
e correu também. Completou a carreira. Por quê? Ou pelo que Jesus concluiu essa obra? Algo estimular, algo fazer com que ele olhasse e disse, vou terminar. Eu vou. Seja feita a minha vontade. Então explica aqui, ó. Em troca da alegria Cristo. Ele olhou em uma cruz, tinha uma dor, tinha uma humilhação, Calvário, mas no Calvário tinha outra. Aquela alegria, no final, ele olhou a cruz e ele tinha alegria. Ele suportou os nossos pecados, ele ia encontrar uma alegria depois. Que alegria é essa? Que alegria. O Isaías vai dizer assim, ele verá fruto do penoso. A alegria que tinha proposto de Deus. Eles não vão morrer por isso. Alegria que estava. Toda a alegria que a gente pode pensar aqui é a alegria de glorificar o Pai pelo trabalho concluído, né? Porque o texto de Deus diz assim, por ter passado pela cruz, ele se assentou a Cristo. Deve ser perdido. Pode fazer. Então, tanto a alegria de ver os inimigos, como a alegria de glorificar o Pai pela missão que ele recebeu, foi aquilo que levou Jesus a suportar as alturas da cruz, a Calvário do Pai. Ele suportou todas as coisas. Ele desprezou a vergonha, a cruz humilhante, que era algo para o criminoso. Um bandido. Miserável. Próprio texto. Palavras, né? Pinta Jesus. Porque o teste de causar dor e vergonha aos humanos. Vamos terminar aqui, irmãos. Falei de Florence Schneider. Não terminei a história dela, não. 2 meses depois do seu fracasso, concluir a natação, ela tentou de novo. Dessa vez não foi diferente. É diferente. Mesmo tendo nevoeiros, vão lá fazer a praia. Ela levou a terminar e disse: mente, minha mente. Eu tinha pensado, né?
Perdão. Os líderes mais devem fazer o estudo durante a Guerra Mundial. A França se rendeu à Alemanha, a Inglaterra foi deixada sozinha para a coisa. Estou lendo um livro de Jones, exatamente a carta durante a Segunda Guerra. Sabe que a Europa estava sob o domínio nazista e eles estavam na iminência de continuar. Mas aconteceu. Quando a Inglaterra foi a última contra o nazismo, né? Destruir juntamente com os Estados Unidos, a Alemanha voltada a Europa. Talvez o Christian Schultz estava em uma reunião antes na escola na Inglaterra. Todo mundo olhando para esse líder, a sala estava silenciada, né? Gosto dos soldados daquele líder, todos os ouvidos a nunca desiste. Nunca desiste. Nunca desiste. Nunca desiste. Grande ou pequeno, importante ou não desiste. Nunca desiste. Fixe os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a permanecer firme, olhando firmemente ao nosso autor consumidor, para que ninguém fique pelo caminho. Forte. Possa se cansar. E se alguém está cansado, já construindo, usa essa palavra de encorajar o teu povo, não desistir, entregar, não se cansar. Por isso precisamos do Senhor, precisamos do teu Espírito, precisamos da palavra, precisamos da graça, precisamos da igreja, precisamos da comunhão dos santos, podemos colocar. Ajuda-nos. E enfim, todos aqui, como os grandes homens terminam, e essa guarda-nos